paz, meus irmãos. Eu sou o pastor Diego Penha e gostaria de dar continuidade às nossas aulas. Veja comigo agora, ainda estamos no capítulo 12 da nossa revista, Liderança Madura, Igreja Madura, um padrão de qualidade para a liderança da igreja. Abra comigo em 2 Coríntios 11. 2 Coríntios capítulo 11 diz assim: Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois. Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura, um só esposo que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, o evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais, porque supõe nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E, embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos os temos feito conhecer isto. Desprendimento o verso 7, vemos o desprendimento do apóstolo. Ele diz: cometia porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus. Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. E em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. E a verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Caia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar a ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém me considera insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente eu confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São da descendência de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornada muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, em muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Vamos orar, meus irmãos, até aqui está bom. Senhor Deus, amado Pai, ajuda-nos, ó Deus, a orarmos ao Senhor, a buscarmos ao Senhor cada vez mais nos dias que vivemos, a dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos ao Senhor por misericórdia, pela vida da sua igreja, pela nossa sociedade. Ó Senhor, não há esperança nesse mundo caído, Pai. A nossa esperança reside no Senhor. É o Senhor quem pode trazer a solução para todas as coisas. É o Senhor quem pode fazer novas todas as coisas. Ó Deus, nós confiamos em Ti e rogamos ao Senhor, Pai, que abençoe a sua igreja, que nos ajude a compreender a Tua palavra e nos instrua, Senhor.
Nos ajude como líderes a confortar e consolar e instruir a tua igreja, Pai. É o que nós te rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Então nós já temos meditado nessa aula, liderança madura, igreja madura, e nós vimos aqui o contexto, né, de que Paulo está diante aqui de uma igreja que ele plantou e que agora se subverteu, né, se foi maculada por falsos líderes, falsos profetas, falsos mestres, melhor dizendo, que enganavam o povo, que induziam o povo com suas meias-verdades, com suas mentiras travestidas de verdade, e por causa da sua eloquência e por causa do seu muito bem falar e proceder, eles enganavam o povo. E o povo era levado por falsas doutrinas, falsos ensinamentos, antibíblicos, irmãos. E isso acontece também nos dias de hoje. Nós vemos a igreja assolada por falsos mestres. A voz da serpente parece que ainda ecoa por meio destes falsos pregadores do evangelho que tentam enganar o povo. E por isso os líderes, eles às vezes precisam ser insuportáveis como Paulo, ser carrancudos algumas vezes e puxar a orelha do povo e dizer: o caminho é esse aqui. Cuidado com as vozes que você ouve aí afora. Cuidado com as vozes do engano. Ouça a voz do seu pastor, ouça a voz dos seus líderes, dos seus presbíteros e preste atenção, porque esse mundo é mau, esse mundo é caído e as vozes desse mundo vão te levar para o abismo. E nós refletimos sobre isso, meus irmãos, e vimos como a responsabilidade que o líder tem sobre a igreja, que eu, na condição de pastor, também o conselho da nossa igreja, nossos presbíteros, a responsabilidade que nós temos diante do Senhor, diante do seu rebanho. De cuidar da igreja, de zelar por vós, de orar por vós, de estar atento a essas ciladas do inimigo que estão à nossa volta e de puxar você com um cajado quando necessário. E nós chegamos então ao quarto ponto, irmãos, os falsos mestres expostos. Em primeiro lugar, eles desviam os cristãos do seu compromisso. O verso 4 disse: na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado. Veja só, Paulo alerta a igreja de Corinto. Falsos mestres estão tentando desviar os cristãos do verdadeiro ensino e a autoridade apostólica, das boas novas do Evangelho. O objetivo final dos falsos mestres é desviar a noiva de Cristo de seu noivo. Mesmo que os falsos mestres se apresentem como super espirituais, que falam em línguas estranhas, que fazem milagres, que efetuam curas e que fazem tantas coisas, na realidade eles não são. Eles não conduzem um povo à verdadeira devoção ao Senhor. Cuidado. Não importa o que digam, que estão procurando realizar, sua agenda oculta é impedir as pessoas de confiarem em Cristo e obedecê-lo em sua simplicidade. Segundo, eles apresentam apenas fachada, irmãos. O verso 5, veja comigo, diz assim: suponham em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos, Paulo diz. O problema dos coríntios é que eles julgavam com base em aparências externas e não no caráter ou doutrina. Em termos de aparências, os falsos mestres superavam Paulo de longe. Eles se vestiam e falavam bem. Então alguns cristãos aceitavam sua mensagem sem questionar. Paulo simplesmente lembra que a estratégia empregada por Satanás em Corinto não era em nada diferente da que astutamente empregou no jardim do Éden. Como alguém tão bonito, tão inteligente, tão confiante diria algo tão errado? Esses falsos mestres são exatamente como o seu mestre, o enganador.
Paulo faz questão de destacar a semelhança. Falsos mestres são revestidos de uma bela fachada religiosa, mas estão cheios de orgulho e arrogância, pois buscam seu próprio bem-estar através de sua liderança espiritual. Eles buscam em se enriquecer, eles buscam autopromoção, eles buscam a glória deles mesmos. Terceiro, eles são cheios de segredos. O verso 6 diz: embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Esses falsos mestres, eles davam com sua eloquência a falsa impressão de que só eles possuíam a chave para a verdade. Os cristãos de Corinto supunham ser impossível obter tal conhecimento por si mesmos, e assim necessitavam destes mediadores, estabelecendo desse modo uma dependência espiritual. Os falsos mestres afirmavam conhecer algo a mais e deixavam claro que algumas verdades são muito elevadas para as pessoas comuns e que apenas os mais especiais, no caso eles, seriam capazes de descobri-los. Assim como a serpente enganou Eva, os falsos mestres enganavam a igreja de Corinto. Eles estavam sendo aprovados pelo padrão de qualidade de verdadeiros cristãos. Apresentavam-se com a mesma autoridade que Paulo e os verdadeiros apóstolos possuíam. Dessa forma, eles foram capazes de afirmar que eram mensageiros de Deus e revelavam uma nova verdade. Eles esperavam que os cristãos de Corinto se submetessem à sua autoridade e seguissem seus ensinamentos e instruções, como no jardim do Éden. Porém, os seus caminhos resultavam em morte, irmãos. Queridos irmãos, nós precisamos nos atentar para tudo isso. Falsos mestres sempre vão vir com coisas novas, com aquilo que parece que está na moda, com coisas que parecem atrair os nossos olhos, mas que no fim vão nos levar à morte, à distância de Deus e da palavra do Senhor. Atentem para os seus líderes. Ouçam a voz do pastor que fala pelos seus instrumentos, pelos servos fiéis à sua palavra. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai Santíssimo, nós te rogamos, Senhor, o Senhor fale ao coração da sua igreja, o Senhor nos ministre, que o Senhor nos use, que o Senhor nos instrua. Nos dá, Senhor, descanso por meio da tua palavra. Nos traz, Senhor, refrigério por meio do teu Espírito, operando por meio da tua palavra. Nós rogamos ao Senhor, Pai, abençoa a tua igreja, fortalece a tua igreja, em meio a tempos tão difíceis em que se levantam tantos falsos mestres, Senhor, e deturpam a verdade do Evangelho. Ajuda-nos a ouvir somente a verdade da tua palavra e discernir entre tantas vozes que ecoam nesse mundo, Pai, somente a verdade do teu Evangelho. É o que nós te rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus vos abençoe, meus amados irmãos.